E aí, tudo bem com você? Valdir aqui. Então, hoje, na nossa aula de número 11, sobre programação CNC em centro de usinagem, nós vamos dar continuidade à introdução do ciclo G81 a G89. Na aula passada eu falei sobre G81 e G84, onde G81 é furação e o G84 é rosca. Hoje vamos aprender dois ciclos, que é o G82 e G83, tá? O G82 é furar e rebaixar, na verdade ele vai ter um tempo só de espera no final. E o G83, que pode ser chamado de L83 também, é a furação profunda, a famosa furação pica-pau. Lembrando que esses são ciclos Siemens e eles são opcionais. Então, pode ser que você tenha uma máquina Siemens e não tenha esse ciclo. Por quê? Porque quando a sua empresa comprou a máquina, ela optou ou não optou, tá? Pode ser. Mas esse ciclo é, vamos dizer assim, meio padrão. Se você pegar o outro comando, também terão esses ciclos. Provavelmente com outros nomes, né? Mas é isso aí, funciona. Então vamos dar uma olhada no nosso desenho da peça que nós vamos fazer hoje. É uma matriz de 600 por 600, né? Se pegar por fora aqui. E nós temos quatro furações. E quatro furações maiores, que é diâmetro 80 e um rebaixo de 100 por 50. E aí nós temos quatro furações de diâmetro 10 com profundidade 135. Eu vou considerar o zero peça no centro da peça e as coordenadas, para ficar fácil aqui no nosso desenho, eu coloquei tudo simétrico. Ou seja, a furação maior é 400 entre centro, portanto 200 para cada lado, né? Então eu vou fazer assim, ó, primeiro esse furo, chamado de 1, 2, 3, 4. Estou mostrando aqui para depois não ter que ficar voltando no desenho, tá? Então, o primeiro será x menos 200, y menos 200. Aí depois ele vai subir para y 200, porque nós já estamos em x menos 200, né? E depois ele vai subir, vai para a direita em x mais 200, porque nós já estamos em y 200. E aí o quarto furo vai ser y menos 200, porque nós já estamos em x 200. Então ele vai fazer isso com a broca de 80 e depois com uma barra de diâmetro 100 para rebaixar com 50. E aí, na sequência, a gente vai furar um furo de diâmetro 10 com 135 passantes e vamos usar a furação pica-pau. Então aqui mesma coisa, menos 100 e mais 100, né? Então aqui, x menos 100, y menos 100. Aí sobe para y 100, depois vem para x mais 100. Depois desce para y menos 100. Então vai ser isso, beleza? Aí se precisar eu volto aqui no desenho na sequência. Então vamos lá, vamos direto para o programa hoje para não perder muito tempo. E na sequência eu vou calculando as rotações e o avanço conforme a necessidade. Bom, a ideia hoje é aprender G82 e G83, mas como a peça está maciça, eu sou obrigado a furar. Portanto, eu vou usar o G81 e aproveitar e relembrar aqui, tá bom? Então vamos lá, fazendo o programa. Por 111, guia da matriz 600 por 600. Esse é o nome da peça, né? Bloco 1, T11, chama a ferramenta do Magazine e troca. M6 troca. Pegou uma broca DR80. A velocidade de corte dela é 151 metros por minuto e o FZ 0,3. Broca de diâmetro 80, DR80. DR é uma especificação da Iscar do Brasil. É a famosa T-Max. Todo mundo chama de T-Max, né? Porque T-Max é da Sandvik. Bom, se você não sabe, broca de 80 existe sim, tá? Vou te mostrar ela bem rapidamente aqui. Vamos lá. Então aqui, ó. Essa é a broca. Essa broca aqui, DR da Iscar, ela vai de diâmetros DC aqui, ó. De 57, opa, desculpe, é o DCX aqui, ó, de 62 até 80. O nosso caso aqui é 80, tá? E esse LU é 200 milímetros, beleza? Então é possível nós fazer a furação direto. Vamos lá para o programa então. T11M6 pegou a broca, colocou na árvore. Próximo bloco, ele fala assim:
Em avanço rápido, G00, assume o G54, que é o zero peça, que é no centro da peça que eu escolhi. Vá para x menos 200, y menos 200, com uma rotação S600, RPM, sentido horário, M3, rotação 600. Na verdade é assim, você tem a broca na mão de 80 e você pergunta qual é a velocidade de corte. Está aqui, ó, 151 metros por minuto. Então vamos calcular a rotação. 151 metros vezes uma constante, que é o 318,3, e divide pelo diâmetro, que é 80. Portanto, deu uma rotação de 600 RPM. Vamos aproveitar e vamos calcular o avanço aqui, ó. Ele está dizendo que é FZ.3. Ponto 3 é por volta, eu acho. Vamos ver aqui. 0,3 vezes 600. Um avanço de 180. Vamos ver se é isso mesmo? Já chegamos lá, tá bom? Bom, então ele posicionou no primeiro furo, que é aqui, né? O material está maciço ainda. Ele posicionou longe da peça. E ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? E ele fala assim, assuma o corretor D11, que é o comprimento da ferramenta. Pare 10 da peça, Z10. Então ele vai em rápido. Para 10 milímetros da peça. E M28 ele liga a refrigeração interna. Então ele chegou a 10 da peça. Agora eu vou chamar o ciclo de furação G81, que a gente viu na aula passada. Então o G81 ele tem 3 parâmetros, R2, R02, R03 e R10. O R02 é o plano de referência. Aqui eu coloquei 5 milímetros, R02 igual a 5. Isso quer dizer o quê? Quer dizer que a broca vai para 5 da peça. Ela estava 10, né? Então ela começa em 5, ela vai tomar um pouquinho. Aí o R03 é a profundidade final do furo. Eu estou mandando ele para menos 205. E o R10 é o plano de retorno, ou seja, ele vai voltar em rápido para 10. Então vamos recapitular. R2, plano de referência, para 5. R3 é o menos 205, ele vai furando com aquele avanço ali, ó, F180, que a gente calculou agora há pouco ali, ó. 180, lembra? Ele vai furando, 180 milímetros por minuto, e aí terminou de furar no menos 205, ele sai em rápido, para 10 fora da peça, que é o R10 aqui, ó. Então é isso, R2, R3 e R10. Posiciona, fura e sai rápido. Feito isso, ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Eu dou a próxima coordenada, né? Y200. Então ele subiu para Y200, porque ele já está em X menos 200. Ele vai lá no próximo furo, chegou lá, ele já assume o G81. Fura e sai. E vai para a próxima coordenada, que é X200, porque ele já está em Y200, né? Vai para a direita, chega lá e fura. E aí ele vai para a próxima coordenada, Y menos 200. Chega lá e fura. Aí quando ele sai para R10 igual a 10, ele vai dizer assim, em avanço rápido, assuma o G80, ou seja, o G80 cancela o G81, afaste 200 milímetros da peça e desligue da refrigeração M9. E aí ele fala assim, T12M6, ou seja, pega a ferramenta 12 e troca. Se você observar, aqui no bloco 10, quando eu falei assim, ó, assuma o corretor 11, pare 10 da peça, liga a refrigeração interna e chama a T12. Quando eu falei chama a T12 aqui, ó, o magazine vai ficar girando lá e vai buscar a T12 enquanto a broca está fazendo a furação, ou seja, a gente ganha tempo. Aí quando chega na troca de ferramenta aqui, a ferramenta já está esperando, é só trocar e ganhamos tempo, beleza? Continuando o programa, esse bloco número 40 aqui, vou pôr para baixo aqui agora, tá? Deixa eu tomar uma água aqui. Então tá aí, ó, T12M6. É uma barra de diâmetro 100, com uma velocidade de corte de 188,6 metros por minuto e um FZ de 0,1. E ele tem 4 cortes. Então é a barra especial, ó. Ela vai fazer um rebaixo de diâmetro 100 por 50 de profundidade
E aqui também, igual o G81, ela tem R2, R3 e R10. Ou seja, plano de referência, profundidade final e o plano de retorno. A diferença é que esse aqui tem um R04, que é o tempo de espera na profundidade final. Só um pouquinho. Desculpa. Lembrando que na aula passada eu coloquei lá no G81 o R04 também, tá? Aquilo lá foi um equívoco meu. Eu coloquei lá porque eu estava pensando nessa aula aqui já. Mas no G81 não tem o R04. Então, vamos lá, pegou a ferramenta e aí ele fala assim, em avanço rápido, assumindo 0 peça, vá para x menos 200, y menos 200, com essa rotação aqui. Vamos calcular a rotação para ver. Você tem a ferramenta de 100 na mão, você pergunta qual é a velocidade de corte. 188,6 é o VC, que multiplica uma constante, que é o 308,3, e divide pelo diâmetro da ferramenta, que é 100. Portanto, nós vamos ter uma rotação de 600 RPM. Beleza pura, por enquanto fica assim. E aí ele pergunta, o que você quer que eu faça agora? Apaguei o bloco aqui. Assuma o corretor D12, pare 10 da peça, Z10, liga a refrigeração interna e já chama a T13. Ó. O Magazine já vai procurar a próxima ferramenta, enquanto nós vamos trabalhando aqui. E aí, ele fala assim, faça G82, ele tá no primeiro furo, né? R02 igual 4, ou seja, para 4 da peça. R03 é menos 50, ou seja, é a profundidade que ele vai entrar, né? E o R10 é igual a 10, ou seja, plano de retorno, volta para 10 fora da peça. E o R04, eu vou colocar aqui 1, que é o tempo de espera na profundidade final. Então, espera 1 segundo. E o avanço é F240. Vamos calcular o avanço, então? Então, é assim, ó. Você pergunta, quanto eu quero que cada faca tira? Ou quanto o fabricante indica? Ele indicou 0,1, 1/10 por faca. Aí você multiplica pela quantidade de faca, que é 4 cortes. Vai dar 0,4, ou seja, 4/10 por cada uma volta. Uma volta entra 4/10. 2 voltas entra 2 vezes 4. 3 voltas, 3 vezes 0,4. E assim por diante. 600 voltas, 600 RPM, né? Então é 600 vezes 0,4. Então é 0,4 vezes 600. Vai dar um avanço em milímetros por minuto, que é 240 milímetros por minuto. Bom, é isso aí. Então, feito isso, ele vai entrar 50 e vai sair rápido para 10, correto? E aí, ele vai para a próxima coordenada. Próxima coordenada, Y200. Vai lá, entra 50 e sai rápido. Próxima coordenada, X200. Entra 50 e sai rápido. Próxima coordenada, Y menos 200, que é o quarto furo, né? Ele vai entrar rápido. Na verdade, ele estava em 10 quando voltou, lembra? Então, ele vai entrar até o 4, e daí vai começar usinando até o menos 50 e vai sair para 10. É isso aí. Aí, terminou o último furo, aí ele vai G00, avanço rápido, vai cancelar o G82 usando o G80. Vai sair para Z200 e o M29 desliga a refrigeração. E aí ele chama a próxima ferramenta, T13M6. Beleza? Então o G82, ele é igualzinho ao G81, com a diferença que tem o R04, que é o tempo de espera no final da usinagem, né? Então se eu estou fazendo um rebaixo aqui eu vou por um tempo, né? E vamos falar sobre tempo agora, tá? Então assim, ó, você concorda que a ferramenta ela está rotacionando e está entrando, né? Está entrando. Só que o inserto, ele entra assim, ó. Ou seja, vai fazendo uma hélice, né? Cada uma volta, ele anda 4/10. Então, se você prestar atenção, você vai ver que no final ficaria uma hélice, né? Você chega lá e cai fora. Então, se fosse dar um zoom, lá ficaria uma pequena hélice. Se você fosse colocar lá talvez um anel Orig, uma coisa para vedar alguma coisa, não assentaria 100%. Por isso que existe o R04, que é o tempo de espera. Ou seja, você dá um tempo lá no final e ele fica rodando no último, no menos 50 lá, fica rodando no mesmo lugar, né? Para deixar assentado o alojamento, tá? Mas vamos calcular isso aí agora. Pense comigo, 1 segundo, quantas voltas ele vai dar lá no final? Bom, nesse caso aqui, se a rotação é 600 RPM,
eu pego 600 e divido por 60 segundos. Isso quer dizer que em 1 segundo ele vai dar 10 voltas. Agora vai de você saber se 10 voltas lá, se 1 segundo tá bom ou não. Pode até vibrar essa ferramenta. Eu particularmente procuro deixar uma volta só. Chega lá, dá uma volta só e cai fora. Mas como é que calcula uma volta só? Bom, é bem simples. Você concorda comigo que em 1 segundo ele dá 10 voltas? No meu caso aqui, né? Então é só pegar a 10ª parte de 1 segundo. A 10ª parte de 1 segundo é 0,1. 0,1, né? 0,1. Então é isso. Então ele vai dar uma volta só. Conseguiu entender o raciocínio? Não precisa nem saber de fórmula, só pensar, só imaginar. Entendeu, né? Então beleza. Então vamos para o próximo. Então ele pegou a broca 13MC, T13, que é do Magazine, e M6 trocou a ferramenta, que é a broca de 10, que é um VC de... O VC aqui na verdade eu baixei, tá? Eu coloquei 80 metros aqui, ó. 80 metros, considerando que fosse uma broca de metal duro, tá? Aqui não vou entrar no mérito por que pica-pau ou não, tá? Porque nesses casos aqui, as brocas de hoje, que é metal duro, por exemplo, eu peguei aqui uma da Iscar, né? Vamos olhar para a cara dela aqui, ó. É uma broca que tem um LU, cadê aqui, ó? É de 10, né? De 200 milímetros, tá? Diâmetro 10, e ela tem refrigeração interna, tá vendo o furinho aqui? Então essa broca é possível fazer direto, tá? Mas aqui no nosso caso, como eu vou demonstrar a furação pica-pau, então a gente vai fazer com furação pica-pau, né? Mas imagine que você tivesse uma broca sem refrigeração interna. Aí com certeza o cavaco não sai de lá, né? E imagine que fosse um centro de usinagem vertical, que vai furar assim, ó, né? E aí nesse caso aqui o cavaco não sai. Então o que você precisa fazer? Você fura um tanto e volta para o cavaco sair, né? Para limpar, né? Vamos imaginar isso, tá? Mas eu acho que você entendeu, né? O objetivo aqui é então explicar como é que funciona o ciclo de furação pica-pau, que é o G83. Vamos lá então. Muita calma, que esse aqui é meio chatinho de entender, mas uma vez entendido, não vai esquecer mais. Mas vamos prestar atenção nos detalhes, tá? Portanto, vamos fazer aqui igual o Jack Stripador, vamos por partes, tá? Então assim, ó, em avanço rápido, assumindo 0 peça, vá para a primeira coordenada, que é o x-100, y-100, com uma rotação de 2.546. Vamos calcular isso aqui para não perder o costume, né? Lembrando que logo eu vou fazer uma aula ensinando sobre VC, daí isso que eu estou fazendo agora eu não vou fazer mais, eu vou calcular e deixar rodar, tá? Então vamos lá, você está com a ferramenta da mão que é diâmetro 10, você pergunta qual é a velocidade de corte? Essa é a pergunta, qual é a VC? Porque a rotação é calculada em função da velocidade de corte que o fabricante nos indica. A VC aqui é 80 metros, você multiplica por uma constante que é o 318,3, e divide pelo diâmetro da ferramenta, que é 10. Portanto, deu 2.546 RPM. Beleza? Daqui a pouco a gente calcula o avanço. Não calcula já. E aí você pergunta assim, o FZ, quanto eu quero que cada volta tira, ou quanto cada faca tira? No caso de broca, você pergunta por volta, tá? Então o fabricante falou que é 0,15 por volta. Uma volta, ela entra 0,15. 2 voltas, 2 vezes 0,15. 3 voltas, 3 vezes 0,15. 2.546 voltas, 2.546 voltas vezes 0,15. Então é 0,15 vezes 2,546. Isso quer dizer que ela vai andar 381,9, 382, arredondei aqui. 382 milímetros em 1 minuto. Esse é o avanço da ferramenta. Lembrando que uma das coisas que eu acho mais importante é que o programador saiba calcular a rotação e saiba calcular o avanço, né? Então a pergunta é sempre assim, qual é a velocidade de corte? Essa é a pergunta, e não qual é a rotação. Essa é a consequência, entendeu? Beleza, então vamos continuar. Posicionou no primeiro furo com a rotação sentido horário, e aí ele fala assim,
Assuma o corretor da ferramenta e pare 4 milímetros da peça e liga a refrigeração externa, M8, né? Então tá aqui, ó, ele parou 4 milímetros da peça. Lembrando que esse furo nosso aqui é 135, eu acho. Deixa eu desenhar aqui. 135 final, né? Beleza. Então, pessoal, ó, esse G80, daí ele chamou assim, G83, quando falou isso, ele sabe que é uma furação pica-pau. E aí ele fala assim, R02, aqui eu vou fazer um por um, porque ele é meio chatinho de entender, tá? Mas o R02 é o plano de referência. Então tá aqui, ó, R02 igual 4, tá aqui, ó, 4, tá? Vamos devagarinho aqui para não se perder, tá? Ó, plano de referência aqui embaixo, ó, R02. Nós já conhecemos esse do G81 e do G82. Esse é padrão para todos os Gs, tá? E aí o R03, já sabemos que é a profundidade final, né? Então eu falei aqui, menos 140. Beleza? Então menos 140 vai lá no final e volta, tá? Se fosse o G81, ele ia usinando até o final e voltaria. Mas não dá porque é muito profundo e pode quebrar a broca. Então vai ser furação pica-pau. E o R10 nós sabemos que é o plano de retorno, né? Eu quero que ele volte para 10 milímetros fora da peça, tá? Então tá aqui, ó, embaixo, ó. Plano de referência, R03 profundidade final e o R10 plano de retorno, tá? Eu vou deletar aqui, pessoal, só para nós ganhar espaço aqui e poder enxergar. Mas ele está embaixo lá depois, tá? Agora, ó, tem o R05, o R11, o R0 e o R4. Eu vou ver o R4 primeiro, tá? O R04 é o tempo de espera, deixa eu colocar aqui. O R04 é o tempo de espera na profundidade final. Depois que você terminar de furar, você quer ficar um tempinho parado lá? Eu coloquei 0 porque não tem lógica, né? Nesse caso aqui, tá bom? Então R04, tempo de espera na profundidade final. Coloquei 0. Vou deletar aqui. Agora vamos ver o R00. O R00, vamos ler aqui, eu coloquei 0 também. O R00 é o último aqui, ó. É o tempo de espera no plano de retorno. O plano de retorno, eu coloquei 10, né? Lembra que é o R10? É o R3? Não, desculpe, é o R10? O R10 é o plano de retorno. Depois que ele terminar de furar, ele vai sair e vai ficar um tempo parado. Quanto tempo? Eu coloquei 0, porque não tem lógica ficar parado lá depois que furou, certo? Mas cada caso é um caso. Então eu vou deletar aqui também, só para poder ter espaço aqui. Agora vamos falar sobre o R11, isso. O R11, quanto eu coloquei aqui? Eu coloquei 1. Na verdade o R11 ele pode ser 0 ou 1. Se eu colocar 0, ele quer dizer que quebra o cavaco. Ou seja, ele recua 1 milímetro. Ele vai furar um tanto, vai recuar 1 milímetro só, entendeu? É como se estivesse assim, ó, furando na furadeira. Fura, dá uma aliviadinha, fura, uma aliviada, fura, uma aliviada. Essa aliviada é de 1 milímetro, tá? Se eu colocar 0. Mas se eu colocar 1, ele vai retirar o cavaco, ou seja, ele vai furar um tanto, a ferramenta vai sair fora da peça até o plano de referência lá, que é o R02, lembra? 4 milímetros da peça. Então ele fura, sai e volta. Aí quando ele voltar, ele vai voltar 1 milímetro antes de onde ele tinha parado, tá? Então ele fura, sai rápido, volta rápido, um antes, fura, sai, entra e assim por diante. Então o R11, 1, recua até o plano de referência após cada passo, beleza? Então vou deletar aqui também, então, beleza. E agora vamos falar sobre o R5, opa, deletei errado aqui, não, esse mesmo. Vamos falar sobre o R1, tá? R1 tá aqui, ó. Agora é a furação propriamente dita, tá? É o pica-pau. Então eu falei assim, ó, R01 igual a 50. Deixa eu tomar uma água aqui. Muita atenção nessa hora que agora que é mais chatinho de entender. Mas se você acompanhar o raciocínio, você não vai se perder. Então tá lá, ó. R01 igual a 50. O que quer dizer aqui, ó? Presta atenção aqui, ó. O R01 é profundidade inicial. Ele deve ser programado sem sinal. Ele é incremental, entendeu? Então se eu falo assim, 50,
ele vai furar, ele entende que vai furar 50. Então tá aqui, ó. É a profundidade inicial, é R01. Partindo do plano de referência, ele vai entrar até 50. 50 da peça, né? Lembrando que a peça, o zero dela é aqui na face, 50 para dentro. Ah, desculpe. Nesse caso, ele considera a partir do plano de referência R02, tá? Desculpe, não é da peça, não. Então, a partir do plano de referência, ele vai entrar 50. Na peça, na verdade, foi 46, né? Mas vamos esquecer o da peça, vamos pensar só nos valores totais a partir do plano de referência. Então, ele entra 50 e sai rápido, até R02. Então, esse é o R01, entendeu? Então, vou deletar ele aqui. E aí, o R05 é o decremento da profundidade. Esse é incremental. Eu coloquei aqui... Vamos lá, quanto eu coloquei? Eu coloquei um decremento de 20 milímetros, tá? Vamos entender isso aqui. Então, agora, vamos recomeçar a nossa furação, tá? Então, vou deletar esse cara aqui. E agora, nós vamos ver os passos para a execução total até a profundidade final descrita em R03, né? O R03 é a profundidade final, tá lembrado? Deixa eu deixar amarelo aqui. Ó, R03 é menos 140. Então, lembra que a nossa peça tinha 135? Acho que é isso? Vamos ver. Isso aí, ó, 135, tá? Então, 135 e a nossa profundidade final é menos 140. Só que detalhe, esse R03 menos 140, ele entende que é a partir da face da peça, tá lembrado? Sim, né? Menos 140 a partir do zero peça aqui, ó, que é a face da peça, tá? Então tá bom, vamos ver os passos aqui. Primeiro passo, ó, vou recomeçar, tá? Presta bem atenção que agora é meio chatinho de entender. Primeiro passo, a furação até a profundidade inicial descrita em R01, que é 50. Isso nós já tínhamos falado, né? Então vamos lá, vamos entender aqui. R01 é 50, então ele vem até aqui, lembrando que 50, tudo que eu falo agora é partindo do plano de referência, tá? Ele entrou 50 no branco, com avanço de 382 milímetros por minuto, e o amarelo saiu rápido. Saiu rápido para quebrar o cavaco, beleza? E aí ele vai entrar em rápido, aqui ó, embaixo aqui. Ele vai entrar em rápido até 1 milímetro antes da onde ele havia furado. E a partir daqui ele vai furar, né? Então vamos ver o segundo passo. Aqui está R01 menos R05, né? Vamos ver o segundo passo aqui. Ó, o segundo passo. Presta atenção agora. Ó, furação cujo aumento de profundidade será R01 menos R05. Nesse caso, nosso R01 é 50 e o R05 é 20. Portanto, R01 menos R05 é 50 menos 20, que é igual a 30. Certo? Deixa eu pintar de amarelo. Ó. Então é isso aí. Ó. R01 menos R05 é igual a 30. Então ele vai furar 30. Ó. 30. Então o segundo passo veio aqui. E aí ele sai rápido. Até o plano de referência. O barulhinho eu vou fazer aqui porque faz parte, tá? Então tá. Daí ele saiu. Agora vamos continuar lendo o segundo passo, que eu não li tudo, né? Antes de ir para o terceiro passo, vamos continuar lendo o segundo, tá? Ó, o segundo passo falou assim, ó. Caso o resultado da subtração for menor do que R05, ó, vamos parar aqui. Caso o resultado da subtração for menor que R05, aqui foi menor. R01 menos R05, 50 menos 20 igual a 30. 30 é maior que 20, concorda? Aqui ele não foi menor. Vamos imaginar que fosse menor. O que ele fala aqui? Caso o resultado da subtração for menor que R05, a furação será executada com o valor de R5. Não foi o caso ali, né? Então, nesse caso aqui, ele furou com 30 porque 30 é maior que o R05. Entendeu, né? Beleza. Terceiro passo. Terceiro passo que é mais chatinho, hein? Presta atenção aqui para você aprender. Vou marcando aqui, ó. A partir daqui, a furação será igual descrita em R05, que o nosso caso aqui é 20, né?
A menos que o curso até a profundidade final, esse curso até a profundidade final, eu coloquei uma sigla por conta própria aqui, ó. CAPF, curso até a profundidade final. Então vamos lá de volta. A partir daqui a furação será igual ao descrito em R05, ou seja, de 20 em 20, né? Vamos olhar o desenho aqui. Ó, ele furou 50, saiu, furou 30, saiu, voltou e agora 20, 20, 20, 20, 20. Na verdade, teoricamente será isso, mas vamos ler ali para entender. A partir daqui a furação será igual ao descrito em R05, que é igual a 20. A menos que o curso até a profundidade final seja maior, a menos que o curso até a profundidade final seja maior do que R05 e menor do que 2 vezes R05. Então R05 é 20 e 2 vezes R05 é 40, né? E nesse caso o valor será dividido em dois passos de igual valor, tá? Mas vamos ver aqui, vamos voltar aqui. Vamos parar aqui, ó. Vamos ler esse aqui, vamos ver o primeiro caso ali. A menos que o curso até a profundidade final seja maior que 20 e menor que 40, certo? Então montei a fórmula aqui, ó. R05 tem que ser menor ou igual até a profundidade final. Ou seja, 20, o curso até a profundidade final tem que ser maior que 20 e menor que 40, tá? Maior que 20 e menor que 40. Então aqui, ó, primeiro eu fiz aqui, ó. Ó, curso até a profundidade final é 144 menos 80. Esse é o terceiro passo, né? Ó, 144 menos 80. Vamos ver se é isso mesmo? Lembra que eu falei que partindo do plano de referência, que é 4 milímetros, né? E eu marquei lá no R03 140, então é 140 mais 4, que é 144. Então o curso até a profundidade final é 144 menos, quanto falta aqui? Nós havíamos furado 50 mais 30, dá 80, né? 50 mais 30 dá 80. Então o terceiro passo é 144 menos 80. Vamos ver aqui? Ó, 144 menos 80 é igual a 64. O 64 é o curso até a profundidade final. Ele é maior que 20? Sim. Ele é menor que 40? Não. Como não satisfaz a equação, então a furação será igual a R5. Portanto, ele vai furar somente 20 milímetros. Então ele vem e fura 20. Tá? Então vou recapitular. Ele faz o primeiro furo, sai rápido. Daí volta até 1 milímetro, fura mais 30, que é o R01 menos R05, e sai rápido. Aí ele volta para menos 1 aqui e vai furar igual a 20, né? Porque deu 64 até o final. Então ele não satisfez a equação, fura 20. Aí saiu um rápido. Agora, vamos ver, 144 menos 50, menos 30, menos 20, menos 100, né? Então vamos ver aqui, é o quarto passo. Então tá aqui, ó. Pintado de amarelo. Curso da profundidade é 144 menos 100, portanto é 44. Então, o CAFP, que é o 44, ele é maior que 20, mas ele não é menor que 40. Então ele não satisfaz a equação, então fura de novo R05, que é o 20, né? Então vai furar mais aquele 20 ali, ó. Aí ele fura aquele 20, sai rápido. Aí entra em rápido. E para 1 milímetro antes do último furo ali, né? Agora vai ser 144 menos 50, 30, 20, 20. 50 mais 30, 80, mais 20, 100, 120. 144 menos 120. Vamos ver lá? Tá aqui, ó. 144 menos 120 é igual a 24. Então, o curso até a profundidade final, que é o 24, ele é maior do que 20 e menor que 40. Como satisfaz a equação? Então, nesse caso, esse valor será dividido em dois passos de igual valor, que aqui é 12,5, né? 12,5, 12,5. Tá? Agora vamos voltar a ler aqui em cima, 12,5. Aqui eu não tinha lido, ó. E nesse caso, o valor será dividido em dois passos iguais. Lembrando que o A é a profundidade final é a soma de R2 mais R3, que eu já falei, né? O R2 é 4 milímetros e o R3 é 140, que deu 144, que nós estamos usando aqui, né? Entendeu?
Então, vou repetir aqui. 144 menos 120 é igual a 24. Opa, é 12 mesmo. Então, 24. Como satisfaz a equação? Nesse caso, o valor será dividido em dois passos iguais. Então, tá ali, ó. Ele tinha parado aqui, né? Então, agora tem 24 até o final. Então, ele vai fazer em duas partes. Ele calcula lá e ele fura 12, sai em rápido até o plano de referência, volta em rápido até menos 1 milímetro antes de onde ele havia parado, fura mais 12, que chegou no final, e sai em rápido para R10, que é o plano de retorno. Então, furação pica-pau é isso. Então, você pode fazer 1001 combinações de valores, e aí você tem que ir fazendo os cálculos, né? Entendeu? Fez o primeiro furo, aí ele vai para a próxima coordenada, que vai subir, né? Y100. Daí chegou no Y100, ele vai repetir tudo aquilo. Entra furando, sai rápido. Entra rápido, continua furando, sai rápido. Entra rápido, 1 milímetro antes, continua furando, 20 milímetros, sai rápido. Entra rápido até menos 1, fura mais 20, sai rápido. Entra rápido até menos 1, fura 12, que é o restante final dividido em duas partes, sai rápido. Entra rápido até menos 1, antes do último furo, fura, sai rápido até R10 e acabou. Ou seja, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra, sai, entra e sai para R10 e acabou. Foi para próximo, daí próxima coordenada, que é o terceiro furo agora, né? X100, chega lá, ele executa o G83. Próxima coordenada, Y menos 100. Chega lá, executa. E aí, em avanço rápido, assume o G80, afasta para 200 e desliga a refrigeração interna. Nunca esqueça de usar o G80, que é para cancelar o ciclo de furação, tá? E aí afasta para um ponto qualquer lá, que eu estou dizendo X300, Y300 para todos os programas, e acabou o programa. Então é isso. Hoje nós vimos o furação pica-pau, que é o G83, vimos o G82, que é exatamente igual ao G81, com a diferença que tem o R04, que é o tempo de espera no final. Na aula anterior a gente viu o G81, que só tem os três parâmetros, né? O R2, o R3 e o R10, que é o plano de referência, a profundidade final é o plano de retorno. E na aula passada também vimos o G84, que é rosca, né? Fazer rosca com machos, tá? E a broca, não sei se eu falei. Falei que a broca de 80 da SCAR, fura direto, né? É possível, sim. E essa aqui eu mostrei já. Então, beleza, pessoal. A aula de hoje foi bem rapidinha. Esse ciclo aí você pode fazer muitas combinações de quanto vai entrar no primeiro, quanto vai entrar no segundo e consequentemente, né? É só fazer os cálculos, entender bem aqui fazendo os cálculos. Tá bom? Então tá, joia. Muito obrigado por ter assistido essa aula. Vai lá e dá aquele like lá, por gentileza, né? E se você não é inscrito, se inscreva. E se você é inscrito, mostre para os seus amigos aí. Vamos aproveitar a oportunidade, né? E vamos aprender a programação CNC em centro de usinagem. Valeu, pessoal. Muito obrigado. Um abraço para vocês aí. Tudo de bom. Tamo junto.